a coletiva acabou agora há pouco, tá, Isabelle? Amanhã é aniversário do tio Comel, só que a polícia acabou com a festa dele um dia antes. Isso porque eles montaram uma mega operação para prender esse clonador de carros e também chefe aí de uma quadrilha de roubar carros, principalmente na Barra da Tijuca e também ali na Zona Sul, e vender esses veículos também em vários cantos aí do país. Essa operação, eles utilizaram um helicóptero com equipamento novo adquirido pela Polícia Civil, o FLIR, que é considerado um olho de águia. Há 3 semanas atrás, a Polícia Civil identificou oficialmente onde ficava a casa do criminoso. E daí em diante eles montaram toda a ação que foi desencadeada hoje. Para falar do assunto, a gente conversa aqui com o Dr. Jefferson Ferreira, da DRFA. Doutor, acho que o mais importante é o seguinte: vocês me falavam que em 2 meses, eles chegariam a movimentar cerca de 2 milhões de reais com a venda desses veículos clonados, isso utilizando um site. Mas a expectativa é que daria cerca de 2 milhões por mês por causa da ação dessa quadrilha organizada. Boa tarde a todos, boa tarde, Isabelle. Sim, a movimentação financeira dessa venda desses veículos adulterados pelo Comel é absurda, no sentido de que eles destinavam esses veículos na venda de compras, de sites de compra e venda, bem como ele também trocava esses veículos por drogas, armas, para abastecer essa facção criminosa ali que domina o local. Ele era totalmente associado a essa facção criminosa, na medida que ele explorava aquele território ali para fazer essas alterações e as suas práticas criminosas. Olha, Isabelle, no momento da prisão desse criminoso, ele estava em casa, acompanhado da mulher, 2 filhas e do cunhado. O rapaz dormia ao lado da filha quando a policiada chegou, sem efetuar um tiro sequer. O doutor Jefferson está aqui e conversa com você também a partir de agora, Isabelle Benito. Nesses detalhes dessa prisão, doutor Jefferson, eu gostaria da sua narrativa, porque eu fiquei sabendo, a boca pequena, que o tio Comel, que era tão poderoso, exigia carro, exigia que o carro chegasse imediatamente para a logística da clonagem e a venda do carro. Na hora que se viu diante da equipe da Polícia Civil, ficou pianinho, desesperado, bateu pânico, chorou, falou que não tinha nada a ver com a história. Foi isso mesmo? Boa tarde, doutor. Boa tarde, Isabelle. Sim, nós trabalhamos com inteligência para identificar a casa dele, não só a casa, mas como possível rota de fuga, e poder efetuar essa operação sem nenhum efeito colateral, sem nenhum disparo. Quando chegamos à casa, ele estava no quarto com a filha, não esboçou nenhum tipo de reação e conseguimos prendê-lo e ali arrecadar um fuzil e materiais para indolação, drogas e um radiotransmissor. Qual a importância da prisão desse criminoso nesse momento? Haja vista que ele também, a quadrilha dele, era responsável por crimes considerados violentos, haja vista a morte do médico em outubro do ano passado na Barra da Tijuca, doutor. Ele é responsável pela grande maioria ali dos roubos da Zona Sul, Barra da Tijuca e Grande Tijuca, em que os carros eram roubados e levados diretamente a ele, para ele fazer essa adulteração. Essa prisão vai dar um baque, vai continuar caindo os índices ali de roubos de veículos, porque a expertise dele em fazer essas alterações, não há outra pessoa que tenha poder de substituí-lo. Inclusive, doutor, eu quero pegar nesse nicho aí. A logística do Ticomel, ele era muito... Depois da morte do médico, a gente viu que a polícia já tinha um monitoramento dele e que a logística, vocês conheciam já ele bastante, é que a gente não conhecia. A logística dele era impressionante mesmo. Não, é uma expertise diante não só dessa logística de fazer a encomenda do carro, daí terceirizar para esses ladrões, quem mancha, quem atira, quem mata, quem matou o médico, caçar a vítima em potencial com aquele perfil daquele carro. Mas no tio Comel, por exemplo, a especialidade dele era rapidamente fazer essa clonagem para desovar, para escoar o produto do roubo, né, doutor? Sim, a dificuldade da investigação era no sentido que ele não descia da favela para efetuar o roubo em si. Ele utilizava de outras pessoas que efetuavam o roubo, levavam o veículo até ele e, em maneira muito rápida, ele fazia essa adulteração e dava destino ao veículo. Isso dificultando um pouco, mas que não tornou impossível a captura dele no dia de hoje. Isabelle Benito, eu te peço licença rapidamente para que o Milton Rocha possa mostrar para você o fuzil que foi apreendido na casa dele com ele. Ó. Esse fuzil agora que o Milton Rocha fecha ali na tela,
também ali tem balas, uma luneta, 2 rádios de comunicação, um caderno ali de anotação que vai ser muito importante nessa investigação, até para saber da questão da movimentação financeira dessa organização criminosa e outros objetos apreendidos na casa. Ele, no momento da prisão, não efetuou qualquer tipo de resistência. Já eram 2 anos aí de investigação que vocês vinham fazendo com relação à ação dele, uma determinação do próprio Dr. Cury para que vocês pudessem prendê-lo sem um tiro ser disparado e dar essa resposta para a sociedade. Sim, pela magnitude dele em clonar esses veículos e ser demandado pelo Brasil todo, era importantíssima essa prisão, que vai dar um baque grande ali nos roubos de veículos. É importante também salientar que há um inquérito na delegacia que corre de maneira sigilosa, em que os valores ali recebidos pelo Comel, para a gente estar monitorando esses valores e sabendo que se ele utiliza de pessoas interpostas para ocultar esses valores, bem como as pessoas que assessoram a ele nessa adulteração, produzindo os documentos e o destino desses carros que eles são levados. Só para que você possa entender, tá, Isabela, isso que ele fala, num período de 3 meses pelo LX, eles fizeram um levantamento onde a movimentação deles financeira teria na casa dos 2 milhões de reais. Mas, fazendo a contabilidade daqueles veículos negociados sem passar por qualquer tipo de negociação via internet, por exemplo, eles acreditam que eles conseguiriam faturar mais de 2 milhões de reais por mês, fazendo a venda desses veículos adulterados e clonados, tá, Isabelle? O doutor está aqui e continua conversando com você. Doutor, sabe o que é importante que você falou? Porque a gente fala da prisão, Bárcia está aqui, boa tarde, Bárcia chegou agora, porque a gente faz exame, tudo certinho para entrar aqui, tava lá cutucando o nariz de Bárcia, mas olha só, a gente está falando de uma prisão importante que chama atenção, que é o Ticomel, mas isso que você falou é assim, não, o Ticomel não se faz sozinho. Uma logística, uma coisa é eu e o Bárcia aqui virar roubadorzinho, ir lá roubar, vender ali, pegar, tal. Já se cria uma cadeia criminosa. Se eu roubar um cordão ali, alguém comprar, já virou uma cadeia criminosa. No caso de um carro, Tio Comel roubava por encomenda, carro de luxo. Você tinha que escoar para algum lugar, alguém compra. Alguém fazia a terceirização do vagabundo que ia para a pista atirar e matar trabalhador para pegar o bem da pessoa. Você tem depois que o Tio Comel, ele é apenas o meio disso. A parte mais difícil, mais especializada de fazer a clonagem rápida, que é uma expertise do vagabundo, mas depois você tem a remessa de quem vende, quem compra, se tem intermediador, se tem agência de concessionária que vende esse tipo de carro, porque não se faz sozinho um Tio Comel da vida, né, doutor? Exatamente, Isabelle. Ele se utiliza ali de pessoas, com assessoramento de pessoas que fazem o documento do veículo, as pessoas que saem na rua para roubar o veículo, o empréstimo da arma de fogo para poder efetuar esse roubo e também o destino desse veículo, que ora são para comercialização de sites de OLX, que pela especialização dele, ele vendia, ficava tão perfeito que ele vendia próximo ao preço do original, e também o destino para fora do estado, com a finalidade até fora do país, para fim de drogas, a troca de drogas e armas. Um dos detalhes aqui, Isabelle, da entrevista coletiva, apontava justamente para a compra do FLIR, esse novo equipamento adquirido pelo governo do estado, que custou 5 milhões e meio de reais, já instalado ali no helicóptero, porque ele ajuda no monitoramento aí desses criminosos que são investigados. E isso também foi muito importante, doutor, para que vocês pudessem mapear aquela região, os principais pontos de entrada e saída da favela, e também monitorar toda a casa dele para que essa operação hoje fosse cirúrgica, nenhum tiro sendo disparado e ele fosse preso da forma que veio essa determinação para que vocês pudessem fazer. Exatamente. A forma de ingresso ali na comunidade, por ser dominada por tráfico de drogas, se torna difícil, né? A gente, sem um trabalho de inteligência, ingressar ali para não ter um efeito colateral igual à ação de hoje. Então essa aeronave, ela foi crucial para não só a localização da casa, mas também toda a estratégia, toda a montagem da operação para ser uma ação cirúrgica e rápida e implementar o fim que a gente queria, que era prender esse clonador de veículos. Lembrando que hoje foi utilizado um helicóptero blindado, esse helicóptero com FLIR, e até o ano que vem o governo do estado deverá ter aí 5 aeronaves, sendo 4 blindadas, para fazer esse ataque à criminalidade no Rio de Janeiro. Isabelle Benito.